Olá, eu sou Júnior Gomes, terapeuta especializado em TRG, e hoje vamos falar sobre algo que toca profundamente todos nós, os traumas que carregamos, como podemos finalmente processá-los de forma completa e segura. Talvez você já tenha passado por terapias ou métodos que pareciam resolver os seus problemas, mas ainda sente requisitos de dor, insegurança ou medo. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e como o reprocessamento temático pode mudar a sua realidade. Por quê? Porque a realidade é um estado alterado pelas memórias. Um forte impacto emocional gera uma memória, essa memória gera uma emoção, essa emoção ela imprime no corpo todas as reações e resposta através dessa emoção, dessa memória. Então isso forma a nossa personalidade. Agora a nossa personalidade vai criando uma realidade. Essa realidade, ela é o estado que nós estamos. E a maioria das vezes a nossa realidade, ela está contada por excessos. Ela está contada por meio da dor. Então precisamos entender esse processo. Como tratar feridas emocionais desde a infância até hoje. Isso é uma sequência de 5 mensagens, a parte 1, a parte 2, a parte 3. Por isso eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, curtisse, comenta aí se você já ouviu a parte 1, a parte 2, a parte 3, o que você está achando da metodologia TRG. Estamos no método temático. Bom, na TRG trabalhamos primeiro com o reprocessamento cronológico e o somático, que é acessar os eventos traumáticos que permite que o corpo libere as emoções que estão presas e os bloqueios. Mas resolver os eventos não é suficiente. É aqui que entra o pente fino, uma varredura detalhada para identificar o que ainda está ativo dentro de nós, como limpar uma casa. Você não limpa apenas a sala, mas cada cômodo, até que limpe tudo e tudo fica brilhando de acordo. Aquilo te traz um estado de paz, um estado de tranquilidade no seu bem-estar. Agora o fato é que todas as áreas das nossas vidas têm resíduos de traumas e afetam os nossos relacionamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos. No reprocessamento temático, o temático vai fundo, ele identifica, trabalha cada ponto, cada emoção, cada memória que ainda não foi totalmente resolvida, que está agarrada em algum lugar. Não dá para ignorar essas temáticas, elas estão sempre presentes, mesmo quando achamos que não sentimos mais nada. Me lembro que quando estava atendendo um cliente, ele chegou para mim e falou: esse evento aconteceu com a minha tia faz anos. Agora o que acontece? Era uma camada de uma temática específica. Por quê? Porque ele convivia com a tia, já tinha tudo resolvido, já tinha todos os seus problemas resolvidos, convivia com ela naturalmente todos os dias, todos os tempos que eles se encontravam. Só que quando acessamos as memórias da temática, surgiu um desconforto. Ele disse para mim: Júnior, isso não me incomodava antes. Eu sabia que estava lá. Por quê? Porque o estado presente é alterado numa temática que ela está escondida em nosso consciente. Aí então, o nosso sistema límbico tem que dar uma resposta emocional. O que acontece? A resposta vem de reação. Todos nós reagimos todos os dias. A diferença é como que eu vou reagir com essa dor. Por quanto tempo eu demoro a reagir com ela? Eu vou reagir durante 20, 30 anos, 10 dias, 20 dias, ou eu tenho controle, ou eu reajo com ela através de uma ferramenta. Em 20 minutos eu posso resolver essa dor. Eu não estou falando de lidar não, tá? Eu estou falando de resolver. Em 10 minutos, em 5 minutos, tem como eu resolver essa dor? É disso que eu estou falando. O reprocessamento temático, ele te dá essa habilidade. As temáticas na TRG fala sobre as partes das histórias que nós contamos. O nosso cérebro armazena todos os downloads de história que vivemos, ouvimos, vimos, sentimos,
estão armazenados no nosso corpo. E todos os dias, no agora, no presente, essas dores, esses traumas, eles são ativados. A TRG permite que você faça uma limpeza completa. É como varrer, limpar uma casa, todos os cômodos de uma casa. E sai com clareza emocional, sai com limpeza, sai com bem-estar. Na prática, isso significa acessar memórias da humilhação, da vergonha, do abandono, do medo, das inseguranças, permitir que os seus cérebros a reinterprete de forma segura e clara. Cada sessão do reprocessamento temático trabalha o que ficou escondido, liberando os padrões emocionais, comportamentos que limitam a sua vida, as suas ações. É um processo profundo, mas é extremamente libertador. Aqueles que experimentam sabem o quanto que é importante você ter acesso e se permitir. Nos próximos minutos, vou te mostrar como aplicar essa abordagem e entender as temáticas que mais impactam a sua vida. Ao perceber como a TRG ajuda a transformar a sua vida de uma forma emocional. Então fica aqui comigo, não saia desse vídeo. Bom, eu estou aqui na minha tela, eu vou apresentar para você de uma forma mais clara, didática, de ilustração, para que você possa entender como a TRG trabalha nessa área das temáticas. Eu vou abrir a tela aqui para te mostrar. Primeiro, o que vamos fazer é um pente fino. Eu me lembro quando eu era criança e eu morava com os meus avós, uma fase que eu morei com meus avós. Eu tinha a cabeça cheia de piolho. Criança, abandonada, deixada para trás. Eu me lembro que eles me levavam no rio e ele começava a passar um pente fino com areia para tirar excessos de piolhos, excessos de lêndias. Tem lêndias que só saem com pente fino. Quem teve a cabeça cheia de piolho já sabe como funciona do que eu estou falando. Eu não tenho vergonha de dizer isso porque foi uma fase que eu passei. E hoje eu entendo. E é esse pente fino que nós vamos fazer nessa área. Vamos tirar aquilo que está escondido em cada camada. Vamos reprocessar aquilo que está escondido inconsciente. É como fazer uma varredura numa casa. Vamos passar o pente fino, vamos limpar tudo que ainda está escondido, que eu sinto, mas eu não sei o porquê, eu não sei mais como resolver. É como uma casa. O cérebro, então, ele começa na parte das temáticas a armazenar em várias áreas. A casa, ela tem cômodos. A gente vê ali abandono, rejeição, culpa, agressão. Na casa você tem quarto, cozinha, sala, banheiro, lavanderia. E se você limpar os quartos, a casa não está inteira, completa, limpa. Se você limpar só um banheiro, a casa não está limpa no total. É preciso que você limpe os cômodos, os quartos, a sala, a cozinha, os banheiros, a lavanderia. Aí sim, a casa está perfumada. Aí sim, aquela sensação de bem-estar vem no presente do seu corpo e aquela emoção invade você e não tem coisa melhor do que limpeza. Então é isso que a gente precisa entender. Trabalhamos aqui então nas partes temáticas em forma de casa. Resolver cada área que ainda está escondida, que não foi tocada, algumas áreas que não foram mexidas. Começamos então, eu particularmente, eu prefiro começar pela paternidade. O que é paternidade? É a transferência de um conhecimento, de um caráter de um pai. A paternidade, ela transfere, ela gera. Um pai, ele gera impacto na vida dos seus filhos. E quando a gente entende isso, a criança o pai, ele é responsável por dar criação, direção, proteção, limite. Quando o pai não dá criação, o filho faz a sua própria criação. Quando o pai não dá limite, o filho faz o seu próprio limite. Quando o pai não tem direção, o filho faz a sua própria direção da sua vida, bem o que ele quer. E aí a gente precisa entender que o pai, ele é responsável por causar um impacto
de alegria, de bem-estar, de segurança total na vida do filho. Uma criança, quando ela é abandonada por pai, o cérebro entende e ativa, tira uma foto dela, da cena do impacto do abandono e congela. Aquilo gera uma emoção e passa a gerar a sua realidade. Ela passa a ir para o futuro e viver a vida inteira se sentindo abandonada, insegura por conta da ausência da paternidade. Faz com que ela pode até saber que ela tem um pai, mas ela também sabe que ela é insegura, que ela está sozinha, que ela precisa de segurança, que ela precisa de suporte. Abandono é uma das camadas das temáticas que, para mim, no meu ponto de vista, é a mais perigosa. Porque no momento que eu me sinto abandonado, eu entro na falta, eu entro na necessidade, e uma hora ou outra eu posso cair na tentação de buscar algo para suprir as minhas necessidades. E aquilo pode gerar uma satisfação, um vício, uma dependência, e eu posso perder o desinteresse daquilo que é real. Quando eu tenho a minha realidade perturbada, prejudicada pelo abandono do pai ou da mãe, eu estou inseguro, eu não tenho paz, eu estou à procura de alguém que me acolhe, eu estou à procura de alguém que me entenda. Isso aqui é só um exemplo, não dá para a gente ficar aqui e abordar isso com mais, isso deixa para uma outra live, para uma outra mensagem. Mas eu quero dizer para você que o abandono é uma área do cômodo, é uma área do cérebro, é uma temática que precisa ser curada, precisa ser tratada. Quando alguém resolve o abandono, ela se sente em abundância, ela se sente segura, ela se sente que ela tem o suficiente. Desfaz o sentimento de carência. A ausência sai e fica a plenitude de quem eu sou, de quem eu quero me tornar cada vez melhor, aonde eu quero chegar. Então, quando o abandono vem, e às vezes a gente não sabe o que é rejeição e abandono. Abandono, eu sou deixado para trás. Rejeição, além de ser deixado, passaram a rejeitar a minha ação. E se rejeitaram a minha ação, é mais uma dor em cima, é um empilhamento hierárquico no cérebro de temáticas. Rejeitaram a minha ação, então eu não sou importante, então eu não sou aceito, então eu tenho que fazer alguma coisa em excessos para sentir aprovada, sentir que fazer parte da manada, sentir que faz parte do rebanho. E nesse período eu posso procurar subterfúgios de impactos emocionais que me faça fugir da realidade de não resolver a rejeição. Eu preciso resolver a rejeição. A rejeição, ela leva a um modo operante de fuga, porque em qualquer lugar que eu sentir rejeitado, eu não consigo lutar. Porque o cérebro, ele potencializa tudo que é ruim, tudo que é bom. Tudo que é ruim, quanto mais você lembra e pensa, potencializa. Tudo que é bom, quanto mais você lembra e pensa, potencializa. Uma vez que você lembrou, pensou na rejeição, seu estado de presença é alterado, é potencializado, e cada vez mais você vai se sentir inseguro, se sentir insegura. A agressão com o impacto agressivo, a criança, o adolescente, fica gravado no corpo, memórias. O corpo, ele absorve esse impacto e o cérebro tira foto daquilo que foi tão pesado, tão doloroso. O corpo absorve aquele impacto e ele fica registrado todas as vezes que o cérebro no agora vê uma agressão, alguém falando no tom mais alto, numa briga no trânsito, uma briga na escola, na faculdade, nos seus relacionamentos. O cérebro então traz aquele evento de 10, 20, 30 anos para agora para dizer:
fica alerta, foge ou luta. Lutar eu não consigo, então eu vou fugir. Se eu não conseguir fugir, eu paraliso. Por quê? Porque é um somatório de coisas. Sentimento, emoção, as reações do psiquismo. O impacto emocional gerou uma memória que perdura no corpo, que está registrada, e aquela memória eu tenho que me defender o tempo todo. Essa memória está gravada. Então, nessas temáticas, nós precisamos resolver isso. E como que nós fazemos? Entramos então em cada temática. Entramos então na paternidade, entramos então no abandono, na rejeição, na agressão. E aqui nós começamos a fazer gerar de novo. Primeiro é te trazer para o estado de consciência no presente. Como resolver essa emoção da agressão? E reeducar o seu cérebro. Aprender, agora ele faz. Lembra como ele aprendeu, como ele fez, e agora ele repete. Então, ele no outro dia, a casa vai estar suja, ele vai ter que limpar de novo. Porque ele aprendeu, ele entendeu, ele desenvolveu, ele fez, ele lembrou, ele entende que a casa precisa limpa. Assim é o cérebro. Cada vez mais eu tenho que limpar, até que seja a limpeza e o cheiro seja por completo. Até que eu olhe para o agressor e não sinta mais raiva. Porque as memórias foram apagadas? Alguns casos sim. Mas de fato, elas não têm mais impacto. Elas não têm mais peso no corpo, nem nas emoções. A culpa. A culpa faz parte de uma das temáticas. E para mim, essa daqui, ela é uma das mais perigosas. Por quê? A culpa leva a justificar. Uma pessoa que ela tem na temática de culpa, ela está sempre justificando. E quem é bom de justificativa é péssimo em resolver a sua realidade. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Nunca se arrepende. E às vezes eu posso estar culpado, eu posso me sentir culpado. Pode ser uma culpa indireta, pode ser uma culpa de que aquela pessoa ela não sabia o que ela estava fazendo. Ou ela foi obrigada a tomar essas decisões. Só que como criança eu aprendi, eu entendi, eu desenvolvi isso, e o cérebro absorve isso e potencializa no inconsciente. Uma pessoa, quando ela sente culpa, ela tem que justificar tudo para não ser punida. Todas as vezes que eu estou em justificação é porque ou eu fui culpado diretamente ou estou me sentindo culpado. Eu tenho que me justificar para mim não sentir culpado. Isso aqui é pesado. Quando nós reprocessamos na TRG, você encontra o sentimento de realidade agora, e aí você resolve com a verdade que você está. Altera o seu estado emocional. Quando você encontra com a culpa, agora você pode alterar esse impacto, diminuir o volume dessa emoção, se é medo, se é arrepio no corpo, bolo na garganta, insegurança, formigamento no corpo, seja ele qual for, com o protocolo e com as técnicas, é claro. E quando você lembra e faz e repete, você pratica, seu cérebro ele sai do estado inconsciente e entra no consciente. E todas as vezes que você tem que justificar, a consciência é ativada. Então, você sabe que se justificar agora é se punir, é se culpar mais uma vez. Então isso se reforça. Quando nós resolvemos essa temática, no meio da culpa existe acusação, condenação e justificativa. Eu me justifico para não me culpar, ou porque estão me culpando.
Eu me justifico porque estão me acusando. Eu me justifico porque estão me condenando. A gente resolve essa temática da culpa. Eu não preciso me justificar. A verdade, a minha realidade agora foi alterada e eu preciso dizer sim ou não. Essa é a minha verdade. Eu fiz isso, eu não fiz. Então você passa para o outro. Como que ele vai se sentir? Ele vai se sentir culpado? Mas você foi verdadeiro com você. Essa culpa não fica em você. Não é que ela passa para o outro. A sua realidade, ela é resolvida e o outro que tem que resolver a realidade dele. Então, isso me choca, porque o que mudou minha vida, uma das coisas mais poderosas, foi eu não justificar mais. Foi eu não ter mais argumentos. Foi eu não ser bom viciado em emoção de justificativa para sustentar um estado de falsa uma realidade. Quando eu descubro isso, tudo muda. A minha realidade, ela altera no meu corpo a minha personalidade. Ou melhor, a minha realidade altera a minha identidade. Uma pessoa que tem uma identidade firme, livre de culpa, ela não se justifica. Se ela fez algo de errado, ela diz, foi eu. Se alguém fez algo errado com ela, ela perdoa. Ela diz, não, isso não tem nada a ver comigo. A pessoa, o problema é dela. A gente está falando de alterações. Chegou a hora de você transformar a sua vida emocional hoje. O próximo passo é entrar por essa porta. Libertar-se dos padrões que não estão resolvidos. Libertar-se das temáticas. Limpar a casa. Talvez no seu cérebro, na sua memória aí, tem uma casa que precisa ser limpada. Tem lixos que precisam ser jogados para fora. Hoje é o dia. Descubra com clareza, com equilíbrio, com força interior, com o reprocessamento temático da TRG. Você pode agendar uma sessão, começar o seu processo e viver uma vida de transformação, de prosperidade, de felicidade e de alegria. Isso pode ser de uma forma clara e completa. Você precisa entender que tudo, as coisas só mudam quando você muda. O objetivo dessas mensagens é trazer clareza. Quero dizer para você, tá precisando de ajuda? Procura transformação, procura ajuda. Eu espero você na próxima mensagem e é o método da potencialização. É o método do futuro, quarto protocolo. Comente aqui, deixe o seu comentário, o que você achou dessa mensagem. É importante o seu posicionamento. Deus abençoe, um abraço para você e até a próxima mensagem. Valeu!